Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 18 em diante. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Até aí. Nós estamos na fase final da etapa da Galileia. Jesus passou algum tempo apresentando o seu programa, levando a boa nova aos pobres, aos marginalizados, aos oprimidos, aos necessitados. Ao redor dele, ao redor de Jesus, foi se formando um grupo de testemunhas que apreciavam a sua atuação e que se juntaram a ele nesse sonho de criar um mundo novo, de justiça, de paz e de liberdade para todos. Agora, antes de começar a etapa decisiva de sua caminhada nessa terra, ou seja, o caminho para Jerusalém, onde Jesus vai concretizar a sua entrega de amor, os discípulos são convidados a tirar as suas conclusões acerca do que viram, acerca do que ouviram, acerca do que testemunharam. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que se prepara para cumprir a etapa final de uma vida de entrega, de amor partilhado? E os discípulos estarão dispostos a seguir esse mesmo caminho de doação e de entrega da vida pelo reino? A cena começa com a oração de Jesus. É um dado típico de Lucas, é interessantíssimo que Lucas sempre coloca nos momentos importantes da vida de Jesus, ele sempre coloca Jesus orando antes. A oração, permitam-me dizer, parece ser um lugar de reencontro de Jesus com o Pai, sempre anterior a esses momentos. Quem é Jesus? A época de Jesus foi marcada por uma profunda crise para o povo. Foi, portanto, uma época em que o sofrimento gerou uma enorme expectativa messiânica. Eles viviam sobre a opressão dos romanos. E isso gerou no povo, isso gerava no povo a expectativa do Messias libertador. E asfixiado pela dor que a opressão trazia, o povo sonhava com a chegada desse libertador anunciado pelos profetas. Que para muitos imaginavam que seria um grande chefe militar, com a força de armas, em que iria restaurar o império e obrigar os opressores romanos a levantar o jugo de opressão que pesava sobre a nação. Inclusive, na época, apareceram várias figuras que assumiram esse posto de enviados por Deus, criaram à sua volta uma ebulição, arrastaram atrás de si discípulos e acabaram invariavelmente chacinados pelas tropas romanas. Jesus é também um desses demagogos em que o povo vê cristalizada a ânsia da sua libertação. Aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões o Messias. O povo identifica alguns como Elias,
talvez a sua postura, talvez a sua mensagem não correspondessem àquilo que se esperava de um rei forte e vencedor. Um libertador, um Messias que vem para libertar o povo, dizendo que você tem que amar seu inimigo. Quando baterem numa face, oferece a outra, pregando o amor. A palavra que nós lemos nesta noite nos coloca diante de uma questão fundamental da nossa fé. Quem é Jesus de Nazaré? Percebam aqui que Jesus faz uma distinção sobre a opinião da multidão a respeito de Jesus e sobre a fé dos discípulos. Quem diz a multidão que eu sou? É a primeira pergunta de Jesus. Quem a multidão diz que eu sou? E talvez essa pergunta de Jesus continue a pedir uma resposta a cada geração. Quem dizem as multidões que eu sou? Talvez essa pergunta de Jesus continue a ecoar no nosso tempo e nas nossas gerações, e na nossa geração, melhor dizendo. Permanecem muitas opiniões a respeito dele. É reconhecido como um homem que lutou pelo amor, pela fraternidade, paz e justiça. É admirado pela preferência em favor dos desfavorecidos, dos marginalizados, dos desprezados. É apreciado pela coragem que teve em afrontar o poder instituído, a honestidade e a nobreza de alma e a sua dignidade e determinação perante a morte, mas não é reconhecido como o Messias prometido. Mas Jesus, depois de perguntar a eles quem a multidão diz que eles são, Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro, muito conhecida: tu és o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Os discípulos, companheiros de caminhar de Jesus, deviam ter uma perspectiva mais amadurecida a respeito desse Cristo. Pedro representa aqui a comunidade dos discípulos, essa comunidade que acompanhou Jesus, essa comunidade que testemunhou os gestos de Jesus e descobriu a ligação dele com o Pai. Jesus não discorda da afirmação de Pedro, ele sabe, no entanto, e apressa-te, que os discípulos, na verdade, sonhavam com o Messias, o Messias político, com o Messias poderoso, e ele se apressa assim para desfazer os possíveis equívocos em relação a essa visão. Ele é o enviado de Deus para libertar os homens, no entanto, não vai realizar essa libertação pelo poder das armas, mas pelo poder do amor. No seu horizonte não está um trono, mas está a cruz. E aí, na entrega da vida por amor, que ele realizará as promessas de salvação feitas ao povo. Nunca é suficiente saber o que os outros dizem a respeito de Jesus. Nossa religião não pode ser contada como um conto. Jesus não pergunta a todos os homens: pode me dizer o que os outros disseram e escreveram ao meu respeito? Mas sim, quem você pensa que eu sou? Quem eu sou para você? O cristianismo não é recitar um credo, mas é conhecer uma pessoa. As palavras de Jesus no final desse texto são bem claras. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Todos são convidados a seguir Jesus, isto é, tomar como Ele a cruz do amor, a cruz da entrega, a derrubar os muros do egoísmo, os muros do orgulho, a renunciar a si mesmo e a fazer da vida um dom, um presente.
Isso não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, mas na vida cotidiana. E, diferentemente de Marcos, Lucas ressalta isso. Tome cada dia a sua cruz. Mas é importante entender que o seguimento de Jesus não é um exercício de força de vontade, como muitas vezes é entendido. Ela está presente sim na caminhada, mas só porque antes se conheceu a força do amor, a importância e riqueza do caminhar. Do caminhar. Caminhar. Pouco tempo eu ouvi uma entrevista do famoso velejador Amir Klink numa rádio, e a repórter indagando ele sobre as travessias que ele fez em vários oceanos e falando sobre a mais famosa, a primeira, e questionou a ele: vem cá, dessa primeira travessia você ficou, dias, semanas, meses no mar sozinho, só você, o veleiro e o mar, o que você tirou de tudo isso? Qual foi o proveito, qual foi o aprendizado que você tirou? Ele disse: olha, depois de passar por tudo isso, e depois de passar os anos e eu pensar, eu tenho uma conclusão para trazer. Foi a experiência mais inútil da minha vida. E a repórter inconformada: não, que isso, não pode ser inútil, você tem que ter tirado alguma coisa, você tem que ter tirado alguma lição. E ele: não é porque eu estou dizendo que foi inútil, que eu estou dizendo que foi ruim, não. Qual o problema que existe na inutilidade? Qual o problema que existe em caminhar por caminhar? Qual o problema que existe por caminhar simplesmente porque a gente quer caminhar, independente de onde a gente vai chegar? Qual o problema que existe com isso? Me faz lembrar Rubem Alves, quando num livro ele vai dizer de um passeio turístico que ele fazia numa grande montanha, e o guia parou no meio daquela montanha para todo mundo descer e tirar foto da paisagem, e ele lá admirando a paisagem, tirando foto, mas ele olha para a van e tem um jovem lendo um livro, deitado dentro da van. Passado algum tempo, esse jovem procura o guia turístico e diz: olha, eu paguei, foi para ir lá para o topo, eu não quero ficar aqui não, vamos voltar logo para a van, porque eu quero chegar no topo. E Rubem Alves dizia: esse jovem ainda não aprendeu o que é a vida, que a vida não está só no ponto final, que a vida não está só no porto seguro, mas que há vida no caminho, que existe vida no caminho, e a beleza da vida é caminhar, e caminhar já é o caminho, e caminhar já pode ser o objetivo, como nós caminhamos, muitas vezes sem saber para onde a gente vai chegar, mas nós caminhamos. As perguntas não são quanto poderia obter, e sim quanto eu posso dar. Não o que é seguro, mas sim o que é correto. Não é quanto é o mínimo que se pode trabalhar, mas sim quanto é o máximo. É uma proposta que vai contra a mentalidade individualista e narcisista de nossa época, mas sem dúvida responde perfeitamente ao ideal de felicidade e realização que todo ser humano deseja alcançar, e sendo assim vale a pena colaborar com essa utopia. Uma vez no INCA, já caminhando para o final, porque já ouço do coração de vocês a música junina emanar do coração de vocês da festinha que a gente vai ter daqui a pouco. Mas uma vez no INCA, eu nunca vou esquecer de eu entrei para atender uma paciente e estava a paciente olhando para a janela. E quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou: pastor, vem aqui. Olha como ela está bonita. E eu olhava para a janela, desculpa, eu só via concreto. E eu: desculpa, eu não estou vendo. Ela: pastor, olha para a janela, você não está vendo? Eu falei: não, me desculpa, mas eu não estou vendo. E ela: vem cá, encostou meu rosto no rosto dela. Olha lá. Aí eu olhei para uma frechinha na janela, assim, dava para ver do outro lado da rua uma árvore que tinha florescido naquele dia. Eu fiquei me sentindo um negócio que eu não posso falar aqui, senão é... Eu fiquei me sentindo nada naquela hora. Eu passo em frente àquela árvore todo dia, eu nunca nem percebi que tinha uma árvore do outro lado da rua.
eu passo sempre preso ao celular, ao WhatsApp, ao ônibus, ao barulho, sempre com tantos outros estímulos, que eu nunca percebi que do outro lado da rua, em frente ao Instituto Nacional de Câncer, tem uma árvore, e mais, a danada estava bonita mesmo, florida. Eu que tenho a liberdade de caminhar, de passar em frente a ela, não percebi aquela paciente, reclusa a um leito de hospital, daquela fresta da janela, conseguiu olhar e admirar o que os meus olhos estavam cegos para ver. Essa semana, numa lista de WhatsApp que eu participo e o Edson também, uns assuntos pesados assim, que eu gosto de ouvir e tudo, mas uns assuntos pesados devido ao momento que a gente vive, de tanta coisa acontecendo no nosso país. O Edson escreveu um texto que me fez ficar acordado até 2 horas da manhã pensando. Quando com aquele jeito de Edson que vocês conhecem, ele falou sobre a arte de fazer política, que é uma arte, vamos reconhecer, utópica, mas a utopia da arte de não só construir jardins, mas construir jardins para todos e não apenas para alguns. Amanhã, sendo o aniversário do Edson, 52 anos, quase metade disso passado nessa igreja aguentando vocês. Eu estou aqui há bem menos, 3, 4 anos, mas nosso pastor tem sido na minha vida, eu acredito na nossa, essa fresta na janela que nos faz enxergar a utopia. Utopia sem a qual a gente não consegue viver. O que seria da vida sem utopia? E ele tem sido exatamente isso, da gente olhar, e mesmo nessas situações, nesses diálogos que a gente fala, cara, dá vontade de chutar o balde com tudo, nos faz enxergar a beleza e faz a vida ser mais bela no caminhar, mesmo sem saber para onde a gente está chegando, Eurico. A gente caminha, e o Edson costuma dizer que sempre que o Joninhas, filho do Jonas, encontra ele, né, recita um versículo bíblico, fala: o Senhor é meu pastor e tudo há de me faltar. E talvez a nossa mensagem para você hoje, Edson, seja também utilizando um versículo bíblico: a utopia nossa de cada dia nos dá hoje, porque a gente precisa disso para poder viver. Que o Senhor nos abençoe.